galera! Eu sou a Paula Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os 4 livros que eu li nessa última semana. Finalmente voltei a ler e no ritmo de antes, mas eu não sei o quão feliz isso me deixa, porque se eu li 4 livros em uma semana, é porque algo bateu por aqui. E no caso, nós tivemos 2 culpadas, a TPM e a insônia. Geralmente, quando eu entro na TPM, eu durmo muito mal, e aí pra evitar ficar no celular, eu pego o meu Kindle e começo a ler. Resolvi começar uma série de livros em que cada livro foca em um casal diferente. O resultado foi 4 livros lidos em uma mesma semana e uma nova série para chamar de favorita. Eu senti que eu estava com muita falta de ler romance de época, fazia tempo que eu não lia romance de época, e aquele tipo de romance de época das raízes, sabe? Traz aquele romance com cavaleiros que fazem de tudo pelas suas mulheres, pelas mulheres que eles amam, que vão rastejar, que vão implorar, vão ter grandes gestos e atos de amor, diálogos intensos, muita emoção, tramas familiares. Eu queria romance de época com tudo que eu mais amo. E uma autora que sempre escreve romance de época que pega o meu coração é a Stephanie Nunes. Eu já li vários livros dela, já indiquei vários livros dela aqui no canal, mas ela lançou uma série recente que chama Darling Love, e aí eu falei, bom, vou começar a ler o primeiro. Aí eu li o primeiro, aí eu li o segundo, aí eu li o terceiro, aí eu li o quarto. O quarto lançou sexta-feira passada. Na sexta-feira de madrugada, eu já tinha terminado o livro. O primeiro livro da série é O Lorde do Meu Coração. Aqui a gente vai conhecer o Logan, que é um personagem que foi criado pelo avô materno. Nunca conheceu o pai, ele só sabia que o pai era um soldado na guerra e que morreu de uma forma trágica. Era um homem muito bom, o avô sempre falava muito bem. Só que aí, quando o avô tá ali no leito de morte, resolve contar pro Logan que, na verdade, o nome do pai dele remete a um Lord inglês. E que o Logan não é só nobre, como também é o herdeiro de um título. E ele, gente, é um homem preto que foi criado fora da nobreza. Então ele trabalha, ele tem uma fábrica de vidros, ele e a família. Ele não tá acostumado com essas coisas. Mas por causa da história da mãe dele, do pai dele, pra honrar aqueles, né, que deram a vida por ele e que ele ama tanto, ele vai pra Londres lutar pelo seu título. E aqui tem toda uma questão que ele vai ter que ir diante dos lords, falar sobre a sua origem, levar provas que, né, realmente provem quem era o pai dele. E o pai dele, vamos colocar um adendo aqui, que é um personagem muito amado de um outro livro da Stephanie Nunes e que eu fiquei completamente, assim, arrepiada de ver o filho dele aqui nessa história. Enfim, esse é o Logan, o nosso protagonista masculino. A mocinha é a Claire e ela é a Claire Spencer. Os Spencers são uma família que tem a sua própria série no mundo da Stephanie Nunes. Eu já li a série dos Spencers e amo. E aqui a gente tem uma das descendentes deles se apaixonando. Só que antes de se apaixonar, a Claire e o Logan vão entrar em um relacionamento de conveniência. O sonho da Claire é tocar em uma orquestra, ela é musicista, ela ama isso, mas por ser uma jovem mulher solteira, e a gente tá falando do século XIX, existe um grande preconceito. Então, para ela conseguir realizar esse sonho de tocar em uma orquestra, ela vai precisar fingir um noivado. E nada mais, nada menos com quem? Com o Logan, que é o homem que acabou de chegar na vida dela. Ela esbarrou com ele no parque. No dia seguinte descobre que ele é o herdeiro de um dos melhores amigos do pai dela. E agora, gente, os dois vão ali, ó, tá, ó, juntinho, fingindo um relacionamento. Uma das coisas mais legais desse romance é que a gente tem aquilo do amor à primeira vista. Eles realmente, gente, se encontram, se veem, e a forma como, sabe, um conquista ali o coração do outro tem tudo a ver com o primeiro encontro deles. Mas o amor é algo muito construído, com diálogos, com proximidade. Os dois são musicistas, os dois amam música, os dois falam sobre os seus sentimentos através da música. O Logan, ele é de fato um príncipe encantado, então é bem aquele nível de romance de época, com um personagem masculino, todo cativante, todo certinho, de fato o herói dessa história. E é muito bonito como os dois vão se aproximando e como as famílias deles participam dessa história de amor que eles vão construir. Eu me diverti demais com o fato de que eles falam pra toda a família, ó, esse noivado aqui a gente vai fingir só pra Claire conseguir a sua vaga na orquestra e pra eu
quando, né, eu for ali reivindicar o meu título, realmente os nobres verem que eu estou disposto a casar, produzir um herdeiro. Então assim, né, é sopra de mentirinha, a família inteira deles escuta isso saindo da boca deles. Mas eles pensam assim, tá bom, como se não existisse uma faísca gigantesca entre vocês dois. A gente vai fingir que a gente acredita que é só de mentira. Eles não percebem, mas todo mundo ao redor percebe que existe algo puxando um pro outro e é muito, muito, muito incrível. É doce. Realmente me lembra contos de fadas. Esse romance de época tem cara de contos de fadas e ponto. Gostei muito aqui das temáticas sociais que são abordadas, da parte familiar, de como esse livro faz ligação com outros livros da Stephanie Nunes. Adorei. Foi uma leitura que me deixou o quê? Com um sorriso besta no rosto. No final eu dei 4 estrelinhas. Um dos grandes problemas dos livros da Stephanie Nunes é que os últimos capítulos, os epílogos finais, é um epílogo extra que ela coloca aqui, sempre é narrado pelo protagonista do próximo livro. E aí não tem como você ler, e se você se apaixonou pelo aquele universo, você não querer continuar. E aí o que eu fiz, gente? Li o primeiro, já fui lá no Kindle, porque todos os livros dessa série estão disponíveis no Kindle Unlimited, baixei o segundo e já comecei a ler. E o segundo, de fato, virou o meu grande favorito. Eu amei esse casal em um nível que, sério, vocês não estão entendendo. O Cretino Espião vai ser protagonizado por 2 espiões. E é muito legal porque um deles, ele tava lá na Austrália, os pais dele moram na Austrália, e ele vai ter que voltar pra Londres porque tem um caso muito importante nas mãos dele. E um caso que tem relação com anos atrás, o melhor amigo dele, que também era um espião, ter sido assassinado. Então ele quer vingança, ele quer descobrir, resolver esse caso o mais rápido possível, então ele volta pra Londres. Só que a gente tá falando de um homem que ele não é um lord. O Nicholas tem sangue nobre, mas ele nasceu antes dos pais dele casarem de fato. Então ele é considerado um filho bastardo. E por causa disso, ele não tem ali, né, todos os trejeitos e nem é tão conhecido assim nos círculos da nobreza inglesa, apesar de todo mundo saber que o pai dele é um lord. Então, quando ele volta para Inglaterra para resolver esse caso, ele vai precisar de ajuda para ingressar os salões de Londres. E é aí que a mocinha entra. A Victoria, ela é uma lady e ela vai ajudar o Nicholas a estar perto ali dos possíveis suspeitos dentro da nobreza. E a Victoria também é uma espiã. E ela, por ser mulher, obviamente, tem vários preconceitos com relação a isso. Ela é vista pelos outros espiões de uma maneira muito inferior. Ela só pega casos muito simplórios. Esse é o primeiro caso que, de fato, ela vai ter a oportunidade de estar ativa. Então, ela quer dar o melhor. E aí, quando ela vai conhecer o Nicholas, os dois o quê? Já não se gostam. Já tem uma coisa ali que um não vai com a cara do outro. E tem mais. As famílias deles são inimigas há muito tempo, entendeu? Os pais deles não se bicam, porque tem toda uma questão, uma história do passado aqui envolvendo uma aposta, envolvendo a mãe da Victoria. Então, assim, realmente os dois não poderiam nem estar perto, segundo seus pais. Mas eles vão trabalhar juntos como espiões, eles vão precisar participar ali de alguns eventos sociais em Londres juntos, e por causa disso eles vão se aproximar. E aí a gente entra no cão e gato, entendeu? Eles não se suportam, eles estão brigando, mas estão precisando trabalhar junto e de repente vão estar um com a boca na botija do outro. Se é que você que está assistindo aí entendeu o que eu quis dizer com botija. Sim. Vão ser pegos em flagrante e vão precisar casar. E é muito, muito bom tudo que esse casamento traz. E os personagens, a parte familiar desse livro é incrível. E eu gostei muito da resolução do mistério, porque tem um grande mistério aqui. Esse caso que eles estão pesquisando, eles estão tentando resolver, e todas as, sabe, vertentes disso, isso envolve outras pessoas das quais eles amam, e a forma como a Victoria vai ter o seu espaço aqui, vai se mostrar e crescer, e mostrar para toda a sociedade londrina o quanto as mulheres são fortes e capazes de muitas coisas. Eu amei, amei, amei esse livro. E eu gostei muito do clima, realmente, de ação. Eu não conseguia parar de ler. Eu queria descobrir o que estava rolando. Queria descobrir quem era o grande culpado aqui. E principalmente ver a Victoria e o Nicholas se apaixonarem. Porque eles mereciam, eles mereciam. Então, assim, foi o livro que eu mais devorei. Eu li esse livro aqui muito, muito, muito rápido. Claro que dei 5 estrelas pra ele. Como de praxe, o segundo livro terminou com um epílogo do terceiro livro, então já fui ler logo em seguida. E aqui o Cavaleiro Apaixonado é o mais romântico da série. E é pra quem gosta de romance de época que vai emocionar. Nesse livro a gente conhece o Charles. O Charles é apaixonado pela Penélope, a protagonista, desde os 15 anos. Eles convivem e ele, e muitos anos atrás, vai pedir a Penélope em casamento. Ele compra uma casa, ele constrói
constrói sonhos na mente dele pra viver com a Penélope, só que quando ele vai fazer o pedido, ela diz não. E aí o mundo dele rui, ele tenta ficar o mais distante dela possível, afinal ele ainda ama. Só que passados anos, o irmão da Penélope, que também é o melhor amigo do Charlie, vai falar pra ele que a irmã vai entrar no mercado de casamentos londrino e que ela tá procurando um casamento à conveniência. E aí, o que o Charles faz? Na hora, gente, na hora, ele se despede do irmão dela e melhor amigo dele e corre pra casa da Penélope e fala: descobri que você quer casar por conveniência, então casa comigo. Gente, só que a Penélope, ela não quer casar por amor, então ela fala pra ele que não pode ter amor. E aí é que gera confusão danada. E esse livro é muito emocionante. Primeiro pela história da Penélope. Ela tem um segredo pra contar, que a gente descobre logo nas primeiras páginas. Mas é um segredo muito importante, que reflete muito a sociedade da época. Acho que uma das coisas mais incríveis de toda essa série é que todas as personagens femininas vão refletir algo da época e vão mostrar um tipo de força diferente. A Penélope conversou muito, muito, muito comigo. E todos os sonhos, os anseios dela que o Charles, gente, é simplesmente o mocinho mais perfeito dessa série, um dos melhores mocinhos de romance de época, porque o quanto ele luta por essa mulher e as declarações de amor desse livro são belíssimas. Também dei 5 estrelas e foi o que eu mais me emocionei. Eu queria falar mais dele, mas se eu falar mais, eu tenho medo de falar demais e aí quebrar o encanto, mas de verdade, leiam. Leiam, 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 leiam. De verdade, um dos romances de época mais emocionantes. E as declarações de amor. As escolhas. E aqui a gente ainda tem um clima de suspense, tá? Tem um grande vilão aqui nesse livro. Aí, obviamente, eu fui ler O Visconde Atrevido, que é o 4º volume da série. Eu descobri que vão ser 6 livros nessa série como um todo, mas só 4 deles foram publicados. Então, obviamente, fui ler o 4 numa ânsia, assim, de ter mais desses personagens, porque, de fato, todos os personagens meio que aparecem em todos os livros, eles são grandes amigos, então tem aquela coisa meio clima de os Bridgertons. Cada livro tem início, meio e fim? Tem. Você pode ler os livros fora da ordem? Tem. Só que tem umas conexões que são feitas ao longo das histórias. Nesse 4º livro, por exemplo, a gente vai conhecer o Marcos, e o Marcos, ele aparece em praticamente todos os outros livros. Ele é um jardineiro muito famoso, muito conhecido por fazer jardins belíssimos, tanto é que ele tá trabalhando pra rainha. E aí ele vai fazer um trabalho tão espetacular com a rainha que ele vai chegar em casa depois que ele finaliza. Olha só, gente, ele ficou muito tempo trabalhando lá com a rainha, ele tá exausto da nobreza, ele não aguenta mais, ele só quer voltar a usar as camisetas dele dobradas, entendeu? E botar a mão na terra e ficar lá trabalhando com as plantas dele. Aí ele chega em casa, tem uma carta com selo real falando: olá, agora você é um visconde. Ele não quer ser visconde, entendeu? O pai dele é dono de uma taverna, a mãe dele era uma ex-prostituta, ele não quer se mexer com a nobreza, mas o que ele vai fazer se a rainha deu um título pra ele? Então agora ele é um visconde, ele precisa aprender a lidar com isso. Ele já circulava ali entre alguns círculos da nobreza, afinal, porque ele fazia, né, belos jardins, ele tem vários amigos ali que são condes, nobres, enfim, ele já meio que circulava, mas é diferente você circular do que ser um. E tem todo um preconceito, obviamente, porque ele é um jardineiro, e a gente sabe que a nobreza é extremamente preconceituosa, então adentrar esse universo vai ser muito difícil pra ele. Só que a gente tem a Sofia é amiga do Marcos há muito tempo, ela é filha de um nobre, tá? E eles sempre têm uma química entre eles, entendeu? Sempre teve uma químicazinha ali, só que não podia ir pra frente. Afinal, ela é filha de um nobre. Então existia meio que um distanciamento. Aí, de repente, o Marcos é visconde, aí não tem mais esse distanciamento. E eles têm que lidar com esse fato de que a amizade, o flerte deles de antes, agora virou uma possibilidade. E é muito, muito, muito bom. Eu adorei. Gente, que incrível. Ele é um jardineiro, entendeu? E a Sofia, ela tem ali, né, os seus próprios sonhos também, porque ela quer trabalhar com uma enciclopédia, então ela tá ajudando a categorizar algumas coisas para esse trabalho científico. Então ela tá muito focada em quem ela é, no que ela quer fazer. Só que a amizade com o Marcos, algumas coisinhas que vão acontecer ali no meio do caminho vão transformar a vida dela, a vida desses dois. É muito, muito, muito bom de ser lido. Os dois têm uma química gigantesca. Acho que é o livro com a química mais assim, tipo, uou, muitas pimentinhas. Todos os livros dessa série têm muitas pimentinhas, são livros mais 18, tá? Mas esses dois aqui, a cena deles no meio do mato, gente, socorro, entendeu?
É muito, muito bom. A gente se apaixona junto com eles. E é muito incrível ver a própria família trabalhando pra unir os dois, que é algo que acontece aqui. A gente fica rindo das mães tentando unir os pombinhos. Agora eu tô muito ansiosa pros próximos livros da série que ainda vão ser lançados e que com certeza eu vou ler muito rápido, porque o 5º livro é de um boxeador que vai se unir com uma mulher que ele não suporta. Eles já aparecem nos outros livros, já aparecem brigando. E no último capítulo do 4º livro a gente descobre que os dois vão fazer uma união de conveniência. E o último livro da série é do casal que eu mais estou ansiosa pra ler, porque a gente já teve um vislumbre dos dois. Eles tiveram um laço no passado e ela casou com outro. E é isso, gente. É isso, entendeu? A série Darling Love está disponível no Kindle Unlimited. Os 4 livros já foram publicados. Como eu falei, vocês podem ler fora da ordem, mas é muito legal se a gente ler na ordem, porque você vai pescando ligações e referências incríveis. E eu acho que se você nunca leu romance de época, começar pelos livros da Stephanie Nunes é perfeito, porque os livros dela têm aquele toque de romantismo que o gênero pede, tem muita sensualidade, mas ao mesmo tempo tem muito, muito clima de contos de fadas, assim. Parece que a gente tá assistindo um filme de época com personagens se apaixonando, conversando, crescendo juntos. Eu vou deixar os links do livro aqui na descrição pra você correr, baixar e aproveitar que eles estão no Kindle Unlimited. E é isso, entendeu? Em uma semana esse foi o surto. 4 livros lidos e preciso de mais indicação de romance de época, então agora é com vocês. Pelo amor de Deus, deixa aqui nos comentários outros romances de época que vocês acham que eu preciso ler, porque de fato voltei pro gênero. E eu sinto, gente, que essa é uma das coisas mais importantes sobre o meu ritmo de leitura. Eu só leio tanto porque eu respeito os momentos que eu estou vivendo. Se chegou um momento em que eu enjoei do romance clichê contemporâneo, então eu vou pro romance de época. Ah, enjoei do romance de época? Vou pra fantasia. Ah, enjoei da fantasia? Que tal tentar um suspense? Eu sempre vou entendendo e respeitando os meus momentos de vida, procurando livros e gêneros literários que conversem com cada momento. E agora voltei de vez pro romance de época. E é isso, gostou do vídeo? Então lembra de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem 2 vídeos novos por aqui. Um super beijo pra você que é apoiador do Catarse, obrigada por acreditar no meu trabalho. E você que ficou até o final desse vídeo, a gente se encontra no próximo vídeo aqui do Livros e Fuxicos. Tchau!